compartilhar com vocês hoje um versículo que eu acho que é um dos versículos mais conhecidos aí dos cristãos, que é o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Todo mundo sabe de cabeça esse daí, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês aprenderam quando era criança esse versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu queria trazer uma breve meditaçãozinha hoje, né, com vocês, falando um pouquinho sobre esse amor de Deus. E eu penso que a história de Deus é uma história de amor, uma história de amor pelos seres humanos, por todos nós. Somos aí no planeta Terra, que alguns chamam aí de planeta azul, né? Todo verde hoje, né? Mas o nosso planeta azul aí tem, dizem que 8 bilhões de pessoas no mundo. E aí a gente coloca a cabeça assim para pensar que Deus ama cada uma dessas 8 milhões de pessoas no mundo. Ama quem está aqui no Brasil, ama quem está lá na Síria, que está passando aí pela situação do terremoto. Deus ama todos eles, né, todos os seres humanos, por mais diferentões que sejam. Eu sou diferente aqui do Davi, sou diferente, né, de todo mundo, mas Deus ama cada um de nós nas nossas individualidades, inclusive nas nossas diferenças. E aí quando eu leio esse texto, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, eu fiquei pensando que Deus não ama somente nós que estamos vivos hoje, os 8 bilhões aí de seres humanos que existem no mundo, mas tem uma estimativa que diz que nós já tivemos vivendo na Terra, né, pegando ela desde Adão e Eva até os tempos de hoje, já viveram cerca de 108 bilhões de pessoas, né, ao longo da história toda. E Deus, ele amou todas essas pessoas. E ainda haverá de amar todos aqueles que virão depois de nós, as pessoas de todos os lugares, né, de todas as línguas, de todos os níveis sociais. Aí eu fiquei pensando, né, e me perguntando, porque dizem que a gente é movido a perguntas, nem sempre a gente encontra a resposta certa, mas as perguntas nos ajudam a pensar o que seria o amor de Deus, né? Eu fiquei pensando que o amor de Deus, né, não é só assim uma demonstração de afeto, uma demonstração de carinho, né? É muito mais do que isso. Deus é aquele que quer o nosso bem. Então a vontade de Deus é uma vontade muito melhor do que a nossa. Eu lembro que uma vez eu estava discipulando uma pessoa, né, e ela era nova na fé, e ela um dia me fez uma pergunta bem interessante. Ela perguntou assim, por que a gente, quando ora, algumas pessoas oram assim, determinando as coisas, né, que Jesus faça e que acabe o assunto, e às vezes alguns terminam dizendo assim, que a vontade de Deus seja feita. E ela perguntou por que alguns têm uma tendência mais de mandar em Deus, né? E outros têm a tendência de orar como se fosse a vontade de Deus. E eu não sei se eu expliquei certo para ela, mas eu dei a minha opinião, nem sempre a gente está com a opinião certa. Eu falei para ela que a vontade de Deus é melhor que a nossa, que às vezes a gente até tem uma impressão que a nossa vontade pode ser melhor do que a vontade de Deus. A gente às vezes pede alguma coisa e Deus não dá para a gente, ou dá diferente. Aliás, tem tanta coisa que eu já pedi para Deus que Deus me deu também, e outras coisas que eu pedi para Deus e continuo pedindo, Ele não está me dando ainda. Talvez eu ainda não esteja preparado para isso, né? Às vezes eu me acho assim super maduro nas coisas, mas de repente Deus ainda não me deu, porque se Ele me desse agora, eu ainda não estaria preparado para receber, ia fazer besteira, né, com aquilo que Ele me desse. Então o amor de Deus, irmãos, é um amor assim que vai além de um sentimento de carinho, de cuidado, né? Mas ele vai muito além de querer o bem da gente. O amor de Deus, ele transpõe tudo isso. E eu acho que no mundo de hoje, assim, tem muita gente que tem uma visão um pouquinho assim diferente de Deus. Acha que Deus é um estraga-prazer, assim. E por isso que às vezes não pede as coisas, né, de acordo com a vontade de Deus, porque acha que Deus é um estraga-prazer. É como se você orasse assim, eu quero hoje, né, pedir para Deus
para que ele me dê uma camisa verde, igual essa que eu estou vestindo aqui. Ele fala assim, não, mas Deus não vai querer, Deus vai querer uma azul, né? Então deixa eu pedir uma azul de uma vez, né? Mas Deus, ele sabe muito mais, conhece muito mais a nós mesmos do que nós sabemos ou imaginamos. É por isso que Ele nos ama. A gente tem os nossos filhos e os nossos filhos são diferentes. Por exemplo, eu tenho lá meus 2 meninos, né? Um tem 10, outro tem 8. E o de 10, inclusive, é menor do que o de 8, né? O de 8 cresceu mais, o de 10 cresceu menos, pelo menos até agora, né? E aí o de 10, ele é mais racionalzão, assim, né? O Felipe, ele conversa comigo, né? Ele se preocupa com as injustiças. Se ele se sente injustiçado, ele fica bravo, né? Ele fala assim, você foi injusto comigo, né? Porque comigo é de um jeito, com o meu irmão é do outro, né? Então ele tem o jeitão dele, né? É mais assim, né? Aí o Heitorzinho ele já é mais assim, ele vê você, ele vai lá, um abraço e tal, daquele jeitão dele, né? O Felipe, quando brinca, ele precisa ter os momentos de privacidade dele. Ele gosta da galera, ele brinca com os amigos, ele joga bola com o pessoal, mas ele precisa ter os momentos dele brincar sozinho também. Agora, o Heitor não. O Heitor, se deixar, cara, eu chego em casa agora e tem 10 meninos lá em casa lá que ele chamou para brincarem junto e nem perguntou pro Felipe se podia ou se não podia, né? Então, assim, e Deus, né? Eu penso assim, o meu amor como pai por eles é o mesmo. Eu amo eles, embora eles sejam diferentes um do outro. E Deus, ele também ama a gente, por mais que nós sejamos diferentes. Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus amou o mundo de uma maneira que deu seu Filho unigênito, único, né? Para que aqueles que crescem nele não perecessem, mas tenham a vida eterna, é como se Deus estivesse falando assim, Deus ama tanto a gente, né, que não vai ter nada assim que no mundo que aconteça que faça Deus amar a gente menos do que Ele já ama. De fato, assim, a gente até pode fazer coisas para agradar a Deus, Deus vai ficar feliz com a gente, né? Deus fica feliz quando a gente agrada a Ele, quando a gente faz a vontade dEle, mas não há nada nesse mundo assim que nos faça Deus amar mais a gente do que Ele já ama, porque Deus, Ele ama a gente mais do que tudo, né? E Ele demonstrou o amor dEle dando o seu Filho unigênito. Outro dia eu conversava com um aluno lá na universidade, e aí então é engraçado, né, como as pessoas têm conceitos diferentes a respeito de Deus, porque cada um vem de uma orientação diferente. Eu já nasci, né, num berço cristão, que a gente brinca, né? Já nasci, né, num lar cristão, assim, mas outras pessoas não. E aí um dia eu conversei, né, com um aluno que ele perguntou para mim, né, sobre a ideia daquele Deus, né, irado, Deus barbudo, assim, né, mais bravão, né, e se isso era o conceito, né, que eu tinha de Deus. E aí eu também, né, me peguei, né, como é que eu vou explicar isso agora, né, porque talvez esse é o conceito de Deus que ele tem, né, mas o conceito de Deus não é esse, né, de um velhinho barbudo, mauzão, né, que fica dando ordem para todo mundo, né, que fica de repente aí sendo um estraga-prazer, um Deus assim ditador, né. Então quando eu leio esse texto aqui, né, eu anotei aqui, né, no meu breve esboço aqui, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, eu fiquei perguntando, né, para mim, como que eu posso amar as pessoas que estão à minha volta, por mais diferente que elas sejam, como que eu posso amar elas de uma forma igual? E aí eu me vi em maus lençóis, assim, porque às vezes eu sou muito amoroso, mas às vezes eu também sou muito racionalzão, assim. Eu falei dos meus filhos aqui, mas às vezes eu sou muito um e às vezes eu sou muito outro. Mais racionalzão, mais preocupado com o que é justo, o que não é justo, e de repente outra hora eu sou mais amável e afável. Outro dia eu eu fiquei sabendo da história de uma professora de 5º ano, e eu trabalho muito com professores, né? E essa história me contaram, não conhecia a professora, mas eu descobri a história dela, que era uma professora que viveu uma experiência assim diferente no dia dos professores. Lá em 15 de outubro, ela estava dando aula para os aluninhos dela da 5ª série, e então os aluninhos levaram presente, né? Todo mundo levando um presentinho para a professora. E tinha um aluninho que ele não se relacionava muito bem com os outros, né? Às vezes era meio briguento, assim, ia sujinho para a escola, né? E aquele dia o aluninho levou um presente para ela, e diferente dos outros aluninhos que levaram todo mundo um presentinho
bonita, uns presentes caros. Esse aluninho ele fez diferente, ele levou o presente num pacote de pão, sabe aqueles pacotinhos marrom de pão, né? Assim, mal ajeitadinho e tal. E ela abriu o pacote de pão, as crianças ficaram tirando onda dele, porque todo mundo levou, né? Um pacotinho bonitinho e ele levou, né? Daquele jeito. Aí ela abriu o pacote e tinha um reloginho de plástico, né? Tipo uma pulseirinha de plástico, né? E um frasco de perfume, né, feminino, que estava pela metade já, o frasquinho de perfume, né? E ela pegou aquilo, né, o presente, e ela ficou pensando, puxa, né, já está outubro, já é dia dos professores, dia 15 de outubro, e por que esse menino, né, é diferente dos outros? De repente eu ainda não amo ele como eu amo os outros, de repente eu até, né, e ele é diferente dos outros. Ela foi, então, conversar com as professoras anteriores, né, dele, para descobrir a história daquele menino. E aí ela não conseguiu conversar com as professoras, mas a escola mantinha uma fichinha, né, de cada aluno, que no final do ano, a professora fazia um relatório de todos os aluninhos, um relatório breve, assim. E ela pegou o relatório, assim, do primeiro ano daquele menino, e estava escrito assim, o Cícero, que era o nome do menino, né? O Cícero é um menino muito dedicado, um dos melhores alunos da turma, sempre se relaciona bem com todos os coleguinhas e tal, tira excelentes notas. Ela pensou, mas isso não tem nada a ver com o Cícero que eu dou aula para ele hoje. Aí ela pegou o relatório, né, a fichinha do segundo ano, aí a professora do segundo ano já tinha uma fichinha diferente, assim. Dizia assim, então, o Cícero esse ano tem estado muito preocupado com a saúde da mãe, que está muito doente e tal, né? Ele perdeu um pouquinho o rendimento e tal, então esse foi o relatório do segundo ano. Aí ela já ficou preocupada com o relatório do terceiro ano, né? Aí ela foi para o relatório do terceiro ano e estava lá, né, o relatório da professora dizendo assim, então, esse ano foi um ano difícil para o Cícero, porque ele perdeu a mamãe, né? E o papai às vezes não consegue acompanhá-lo em todas as atividades da escola e tal, e ele tem perdido um pouquinho a concentração, mas passou de ano, né, tá andando, né? E ela pegou o relatóriozinho assim do quarto ano e dizia assim, então, esse ano o Cícero, ele tem sido um aluno bem complicado, né? Esse era o termo que a professora do quarto ano usou, né? Tem se demonstrado não muito relacional com os coleguinhas, não tem tirado boas notas e tal, né? E esse era o relatório do quarto ano. Aí essa professora, que era do quinto ano, né? Ela ficou assim, pensando, puxa, né? Como que eu posso amar esse meu aluninho, né? Na individualidade dele, porque eu digo para todo mundo aqui que eu amo todos eles por igual, que eu dou aula para eles todos por igual, mas de fato, né, de repente eu preciso demonstrar o amor para ele de uma forma diferente. E ela até se envergonhou, chorou naquele dia que ela ganhou o presentinho, né? Aí ela pegou o menino, né, botou ele no colo, né, no dia que ela recebeu o presente, depois de ter analisado ali as fichinhas, né? E ela então botou ele no colo, botou a pulseirinha, né, no pulso, e até usou um pouquinho do perfume que ele tinha dado para ela. E aí ele falou assim, puxa, professor, como a senhora está cheirosa com o perfume que era da minha mãe, né? Estou sentindo o cheiro da mamãe agora na senhora, né? Na verdade, o perfuminho que ele deu para a prof era o perfuminho que ele tinha da mãe dele ainda. E ela disse que isso fez ela mudar a forma dela se relacionar, né, com aquele aluno. Já estava no finalzinho do ano, mas ela ainda conseguiu fazer assim uma diferença na vida dele, mudar a forma de se relacionar, né, de dar aula para ele, porque ela decidiu amar ele de um jeito diferente. Eu fiquei pensando que acho que o desafio que a gente tem na vida é a gente também, né, expressar o amor de Deus, né, esse amor incondicional dele, mas entender que cada um é diferente, cada um tem uma história diferente, cada um tem uma necessidade diferente, e às vezes a gente não faz ideia da história das pessoas, né? A gente às vezes não faz ideia por que um é de um jeito, por que o outro é daquele jeito, por que eu sou desse jeitão aqui, né? É que cada um tem uma história, mas cada um é digno de receber o amor de Deus. E aí, para terminar a história da professora, né, que eu já estava até esquecendo aqui o final dela, ela conta que nos anos seguintes ele melhorou de rendimento com outras professoras e ele sempre começou a falar para as outras professoras dos anos seguintes que ela tinha sido a melhor professora que ele teve.
Alguns anos depois, ela recebeu uma carta dele, convidando ela para ir na formatura dele, que estava terminando a faculdade. E ela foi na formatura dele, eu não lembro agora qual que era o curso que ele tinha feito, né? E ela conta que ela foi na formatura dele, ele já estava casado e tal, né? E ela foi na formatura toda produzida, porque você vai na formatura arrumadinho, né? Eu até fui uma formatura essa semana também. Ela foi na formatura toda arrumadinha, mas ela fez questão de levar a pulseirinha, né? Ela botou a pulseirinha, né, meio coberta assim, para que ela pudesse mostrar para ele a pulseirinha que ela tinha guardado. E ela tinha ainda um pouquinho lá do perfuminho lá, né? Que ele tinha dado para ela quando era criança. E ela então abraçou ele, né? E ele falou assim: professor, obrigado porque a senhora me acolheu, a senhora me ensinou de um jeito diferente, né? E a senhora foi amorosa comigo. Aí ela falou para ele: quem tem que agradecer sou eu, né? Porque por conta de você é que eu aprendi a ser uma professora diferente, né? Eu aprendi a partir de então a amar cada aluno de uma forma diferente. E aí quando eu estava lendo esse texto essa semana, né, texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pensei que esse é um desafio que nós temos para a nossa vida também, né? De amar as pessoas, né? Sim, da forma como elas são, né? Da forma como elas desenvolvem a sua história. Acho que é um desafio assim, para a nossa vida, né? Eu gosto muito de ler biografias, né? Vocês que são meus amigos aí sabem que eu sou curioso pra caramba, né? Fico lendo as biografias tanto de pessoas famosas como de pessoas desconhecidas também, porque cada um tem o seu valor, né? Mas tem uma biografia que eu acho legal, que é a biografia do Nelson Mandela, né? A gurizada hoje nem sabe quem foi, né? Mas para quem é da minha idade para cima aí conhece a história do Nelson Mandela, né? O senhor, né, negro, advogado que foi preso, ficou tantos anos, né, vivendo lá no regime do apartheid na África do Sul. E aí teve o dia que ele saiu da prisão, né? E aí então diz que quando ele saiu da prisão, uma pessoa da família dele falou para ele assim: então, Nelson, agora é a nossa vez, né? Agora é a nossa vez de se vingar de todo mundo que praticou injustiça contra a gente, né? E ele falou assim: não foi para isso que eu fiquei tanto tempo na cadeia. Se esse é o desafio, né? Agora é minha vez de me vingar de todo mundo que praticou mal contra mim. Na verdade, ainda estou preso. Se eu ficar com esse pensamento, ainda estou preso. Então, o pensamento é que eu possa fazer o bem para as pessoas, inclusive para aqueles que fizeram mal contra mim. E esse é um desafio, né? Porque se eu tivesse no lugar dele, vamos falar a verdade, será que eu ia falar o que ele falou? Eu não sei, né? Eu estou tentando, mas se chegar uma hora e eu tiver que falar isso que ele falou, é um desafio. Eu peço a Deus que me ajude, né, a demonstrar o amor de Deus, né, de uma forma assim diferente, né? Que eu possa demonstrar o amor de Deus de uma forma carinhosa, até por aqueles que de repente pensam diferente de mim, porque o amor de Deus é para todos, né? E Jesus nos ensina aí que ele veio para todas as pessoas, né? Para os judeus, né? O apóstolo Paulo depois vai evangelizar os gentios, os gregos, os romanos, né? Fiquei pensando assim, né? Como é que o Paulo conseguia evangelizar o soldado que tinha acabado de bater nele, né? É isso, né? Mas esse é um desafio da vida. O desafio de Paulo era um, o desafio nosso é outro, e cada um aqui tem um desafio diferente, né? E a minha oração é que Deus nos ajude, né, a demonstrarmos, não apenas recebermos o amor de Deus, né? Porque tem gente que não quer receber o amor de Deus também, né? Mas o desafio não é só receber o amor de Deus na nossa vida, mas é transmitir o amor de Deus também à vida das pessoas, né? Essa é a minha oração aí, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a fazermos a diferença na vida daqueles que estiveram à nossa volta, independente de quem seja, né? Que Deus nos ajude aí nesse desafio. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo aqui com os nossos amigos. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de termos amigos com os quais a gente pode se relacionar. E
pedimos que o Senhor nos ajude também nesse tempo que a gente vive a demonstrarmos o amor do Senhor, por mais que às vezes a gente tenha alguma dificuldade, ó Pai. Nos ensina a ser como aquela professora, ó Pai, que aprendeu a ser professora de um jeito diferente, com seus aluninhos. Nos ajuda a reconhecermos também a história de cada um, as dificuldades de cada um, e que o Senhor nos use como instrumentos do seu amor para fazer a diferença também na vida das pessoas. E que a gente possa demonstrar esse amor do Senhor, que foi demonstrado através da entrega do seu Filho, que nós possamos entregar as nossas vidas também para amar o Senhor, amando as pessoas, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Guia-me para que tudo em ti